Atualmente é quase impossível para a maioria da população preparar uma comidinha fresquinha diariamente. Portanto, muitas pessoas recorrem a produtos industrializados prontos para o consumo e consumem menos produtos in natura, frescos. Para driblar essa situação, uma das alternativas saudáveis é o congelamento de alimentos. Nós vamos conversar com o nutricionista Rafaela Cordeiro, que vai esclarecer para nós, né, Rafaela, qual a forma correta de congelar os alimentos. Mas o má congelamento também pode causar alguns prejuízos para a saúde, né? Exatamente, o congelamento é importante para fazer o alimento ficar numa temperatura abaixo de 18 graus negativos, né, fazendo com que não haja proliferação de bactérias, tornando-se seguro mesmo. Então, ao descongelar, se esse descongelamento não for feito de forma correta, essas bactérias podem ou estar lá e proliferar, ou elas podem contaminar esse alimento e trazer muitos danos à nossa saúde. Bom, nós trouxemos aqui alguns alimentos, por exemplo, a carne. Qual que é a forma correta de congelar? Chegou a carne do açougue, né? Coloca num saquinho, ou ela já veio no saquinho, você coloca em outro saquinho e etiqueta com data para você saber qual foi o dia que você comprou e não perder um alimento, por exemplo, por data de validade. Ok. No caso das frutas, Rafaela? As frutas, por exemplo, a gente pode usar frutas para fazer um suco depois, né? Então você pode congelar ela em forma de polpa já batida no liquidificador ou assim em pedaços. Depois vai descongelar e bater para fazer um suco ou uma vitamina, né? Não vai dar para consumi-la dessa forma comendo. Entendi, okay? Mais uma vez etiqueta com data, né, para você saber sempre o que entrou primeiro para ser congelado. No caso das pessoas que preparam a marmitinha para a semana, né, também deve-se ter um pouco de cuidado. Sim, sempre que fizer uma marmita para semana, lembrar de deixar os alimentos separados, né, arroz em uma vasilhinha, feijão em outra, tá? Carne em outra, até porque o tempo de descongelamento ou de aquecimento dos alimentos varia de um alimento para outro, tá? Por exemplo, não pode congelar folhosos, por exemplo, não pode, né? Um legume até aceita, mas existe uma técnica que chama branqueamento. A gente tem que pegar o legume, colocar ele em água fervente. O tempo que ele vai ficar em água fervente vai depender do tipo de legume. Por exemplo, a cenoura, em torno de 4 minutos. Ele vai ficar ali em água fervente por esse tempo e depois você escorre essa água fervente e joga ele em uma água gelada. Pode ser até com gelo mesmo, dá um choque térmico nele. Isso faz com que ele mantenha as características nutricionais preservadas dentro do legume e aí você escorre mais uma vez, põe num saquinho com o mínimo de ar possível e congela. Agora, os outros produtos, como os laticínios, né, que não tem como congelar, qual que é a melhor forma de armazenamento? É na geladeira, né? Vai armazenar na geladeira, né, que é um local aí que a gente chama de resfriar o alimento, tá? Porque congelar mesmo não é uma boa solução. Então, chegou do supermercado, já leva para a geladeira. Exatamente. E dependendo, se você fizer a compra no supermercado e for demorar nesse deslocamento, ainda usa uma bolsa térmica. Algumas dúvidas, assim, por exemplo, o ovo pode ir para a geladeira, o ovo pode ficar num ambiente externo, vai influenciar em alguma coisa? Geladeira. E não é porta de geladeira, é dentro da geladeira, tá? Porque vai assim, ele em temperatura externa, né? Ele pode estragar mais rapidamente e a pessoa não perceber que ele estragou, ter uma contaminação e ter problemas, tá? A geladeira vai ajudar nessa preservação aí e na porta da geladeira não, porque a oscilação de temperatura é muito grande, porque a gente abre o tempo todo. E aí ele também pode estragar mais uma vez e a pessoa não ter percebido. Agora, o descongelamento também é um processo importante para manter os nutrientes dos alimentos, né, Rafael? E para manter essa coisa de não ter proliferação de bactérias, né? Então, assim, descongelar o alimento, sempre se programar dentro da geladeira. Tira do freezer, põe na geladeira de um dia para o outro, por exemplo, né? Para que descongele uma carne e você a use com segurança. Ou então, dependendo das preparações, como preparações já prontas, você pode levar direto do freezer para o micro-ondas ou para um forno convencional. Então, esse aspecto também é muito relevante.